Para a gente falar de premissas de acesso, Rampani, a gente tem que cavar um pouquinho mais fundo, né, e falar um pouco do processo no geral do controle de acesso. Na segurança, o termo controle de acesso, ela é uma referência à prática de permitir o acesso a uma propriedade, prédio ou sala, apenas para pessoas autorizadas. Essa é a referência principal. O controle físico de acesso pode ser obtido através de pessoas, na função de porteiro, controlador de acesso ou recepcionista. E pode ser através também de barreiras físicas, né, e controles físicos mecânicos, como fechadura, chaves, ou através de outros meios tecnológicos, como sistemas baseados em fluxos de acesso, chaves biométricas, reconhecimento facial, RFID, QR Code, dentre outros recursos que atualmente são usados com mais frequência nesse processo do controle de acesso. Resumindo, pessoal, um sistema de controle de acesso, ele é um conjunto ordenado de elementos. Barreiras físicas, que são os recursos físicos, os recursos eletrônicos, os hardwares, os softwares e o nosso RH também, o suporte humano. Também não podemos deixar de falar sobre os recursos organizacionais, que são todos os manuais, normas, porque é o que gera e é o que embasa todas as ações, né? E esses elementos, eles se encontram interligados, interagem entre si, e têm a função de gerenciar o acesso a espaços pré-determinados, como eu falei anteriormente, somente por pessoas autorizadas. Ele tem como objetivo principal o gerenciamento da movimentação de pedestres, moradores, empregados, visitantes, prestadores de serviço, etc., dependendo do ambiente no qual se aplica cada um desses acessos, ou veículos, dentro das áreas estratégicas dos condomínios residenciais ou corporativos, no geral. Tudo isso através da dissuasão, gerenciamento, detecção e resposta. Detalhando um pouco dessas características que eu falei, a gente pode falar o quê? Que a dissuasão, o dissuadir, o controle de acesso, ele deve ser bem visível e capaz de criar um ambiente pouco atraente para os criminosos. A gente tem que colocar um pouco de medo nesse aspecto. Ele deve ser capaz de dissuadir o invasor em potencial, ou seja, de criar um efeito capaz de desmotivar o invasor de sua intenção. Nesse sentido, pessoal, tudo que aumenta a probabilidade de que as ações de um invasor sejam percebidas, observadas e futuramente relatadas à administração do condomínio, ou até mesmo à própria polícia, se torna um fator gerador de desmotivação na tentativa de intrusão. O gerenciamento. O gerenciar. O controle de acesso, ele tem a função de gerenciar a movimentação no ambiente. E ele tem que ser capaz de algumas características também. Identificar o solicitante do acesso, checar a permissão do acesso, bloquear acessos indesejáveis, autorizar ou negar o acesso mediante a existência de autorização ou não, pode acontecer, registrar a movimentação referente ao acesso permitido, identificar, alertar e registrar tentativas de acesso não autorizado, e permitir consultas e emitir relatórios sobre os acessos consentidos, com detalhamento da sua movimentação, assim como as tentativas de acesso não autorizados. Então, o gerenciamento, ele tem que abranger todos esses aspectos, que são muito importantes na hora que o porteiro, o controlador de acesso, até a própria recepcionista, tem que ter essas informações claras e na mão, de fácil acesso, para que ele tome uma tomada de decisão seja rápida e assertiva. A detecção. Mesmo com os melhores sistemas e procedimentos, pessoal, sempre há uma chance de que a tentativa da evasão vai acontecer. Por algum motivo, ela pode acontecer. Segurança total e risco zero não existe. Esquece. Ciente dessa possibilidade, ciente disso, o controle de acesso deve ser capaz de identificar e alertar sobre tentativas de acesso não autorizados com a maior antecedência possível. Lembrando que a gente sempre tem que trabalhar com a prevenção, não com a reação. Quanto antes se detecta a tentativa da ação invasora, mais aumenta a chance de que o invasor seja neutralizado e detido no curso da ação,
porque pode estar acontecendo ali no momento e você consegue detectar antes que ele conclua a intrusão dele ou alguma outra ação criminosa. Resposta. O controle de acesso ele deve ser munido de uma pronta resposta para agir em caso de tentativas de acesso não autorizados. Ele deve ser capaz de interceptar e neutralizar a ação criminosa o mais rápido possível. Mas como isso? No caso da segurança física, a pronta resposta deve ser capaz de interceptar a ação criminosa e oferecer resistência à tentativa de acesso ao ativo, ao ser protegido até a chegada dos reforços da segurança pública. A capacitação e os recursos da força de pronta resposta devem ser compatíveis com a necessidade de segurança do ambiente a ser protegido, assim como da potencial ameaça que se identifica, que está prontamente ali se apresentando.